processo, porque às vezes dentro do processo sucessório há muito litígio. Nós vamos conversar agora com o Jairo Mello, advogado especialista em direito empresarial. Muito bom dia. Bom dia, Miguel. Conter esse ciclo de litígios, entrar com a teoria e a prática, facilitando a vida, ao final tudo se resolve, né? Se resolve, tende a se resolver, desde que sejam adequadas as práticas, entendida a cultura da família, da empresa, porque quando a gente fala em sucessão empresarial, a gente está falando também que ali tem uma família e tem empresa, ou uma empresa ou um grupo de empresas. E trabalhar com isso requer conhecimento da cultura da família. A gente sempre repete que não existe uma fórmula perfeita e acabada que você leva para um ambiente familiar ou ambiente empresarial e ali todos os problemas serão resolvidos. Tem que se entender quais são os objetivos daquela família, quais as metas que estão sendo traçadas, quais as pessoas que têm o perfil de assumir aquele patrimônio empresarial ou aquelas que sairão do ambiente empresarial e se dedicarão exclusivamente ao ambiente da família e a outros negócios, mas não necessariamente incluir-se a todos os integrantes da família dentro da empresa. Cada um desenvolvendo o seu papel, né? Apresentando o seu virtual conhecimento ou vocação. Você pode trabalhar na empresa, mas você vai trabalhar em casa, enfim, tem que ter uma organização e parte da família, né? Tem sem dúvida. Um termo que a gente vem utilizando muito nesses ambientes empresariais é a meritocracia. Ou seja, não é o fato de você ser um herdeiro, um filho, que necessariamente você está preparado para assumir aquelas atribuições, aquelas responsabilidades de uma empresa. Há uma tendência natural dos pais, do fundador especialmente, que criou o negócio, que foi o desbravador, que cria às vezes um conglomerado, né, como você citou há pouco, e o desejo que os filhos assumam, né? Muitas vezes a gente ouve do fundador, mas eu criei tudo isso aqui para os meus filhos. Tá, tudo bem, mas seus filhos querem efetivamente dar continuidade aos seus negócios, ou seus filhos estão preparados para dar continuidade aos seus negócios? Ou eles querem? Justamente. Então, essas questões, elas são trazidas para o ambiente familiar. Há uma tendência, a gente observa muito, há uma tendência de procrastinar essas decisões e até mesmo essas conversas. Às vezes o pai não quer provocar porque ele entende que um filho está mais preparado do que o outro, mas ele não quer fazer com que aquele outro filho sofra. E quando são dois irmãos sócios ou dois amigos, três amigos, com uma sociedade mais complexa, aí você imagine, ali são filhos, são os cônjuges, são os netos que começam a ter interesse de trabalhar na empresa. E aí todo esse complexo de dúvidas, de problemas que envolvem o ambiente familiar e o ambiente empresarial, eles são trazidos à discussão. Foi apropriado o termo que você utilizou, dos ciclos, porque inclusive a empresa que nós estamos trabalhando com nesses ambientes empresariais é justamente o Instituto Ciclo de Empresas Familiares, justamente porque ele envolve essa complexidade, esse ciclo que se forma no ambiente familiar e empresarial, onde o fundador, há 40, 50, 60 anos, concebeu o negócio, trabalhou durante essas várias décadas, desenvolveu e agora ele tem o interesse de passar aquele patrimônio todo para os filhos. Mas como passar aquele patrimônio para os filhos de uma forma sábia, de uma forma inteligente, de uma forma serena, sem criar ali um problema que é um problema que pode ser familiar, mas que é levado para o ambiente empresarial. Separar efetivamente o que é empresa e o que é família. Até nós utilizamos às vezes essa obviedade que dizia o seguinte: a gente tem que proteger a empresa da família e proteger também a família da empresa, para você separar o que são assuntos que devem ser tratados no ambiente familiar e assuntos que são tratados no ambiente empresarial. E isso é complexo, porque nós iniciamos esse trabalho com uma conotação estritamente jurídica, em cima de contratos, de estatutos, de acordo de acionista. A rede legal, ela protege essa situação? Protege. Com um trânsito bom dentro da compreensão familiar? Protege. É isso que eu falei. Esse trabalho é um trabalho jurídico, mas que você, para que esse trabalho jurídico seja realizado, às vezes a gente percebe que tem um trabalho emocional ali, um trabalho de governança também, governança corporativa, governança familiar e um ambiente de preparação para que aquelas pessoas que vão entrar naquele processo de mudança, de migração, de uma geração para outra geração, que é quando o pai, o fundador, ele vai passar o bastão da empresa para os filhos, eles entrem naquele ambiente discutindo com base em critérios
jurídicos, com critérios de natureza psicológica, com critérios de natureza corporativa, para que ele entender que ele está dentro de um processo, é um processo natural, que já existe aí há séculos, que as empresas mais tradicionais elas já utilizam essas técnicas e esses recursos, mas que é necessário. É uma questão hoje não é uma questão só de opção. Minha empresa ela deve se profissionalizar e eu passar por um processo de sucessão profissional, ou eu deixo que as coisas por si só elas se organizem. Na realidade, você não pode deixar que as próprias circunstâncias, os desentendimentos, as divergências, a briga por cargos, elas se resolvam por si só. Então, na realidade, a proposta de um trabalho de planejamento sucessório, familiar e empresarial é trazer essas técnicas de gestão, essas técnicas disponíveis na legislação brasileira, que são várias. Nós temos uma legislação societária que repleta de soluções apropriadas para serem utilizadas no ambiente empresarial e a condução disso de uma forma harmônica, de uma forma serena, você trazendo, possibilitando criar no ambiente familiar e, consequentemente, no ambiente empresarial uma situação de paz. E parece que fica mais fácil quando você traz um elemento novo para dentro desse processo e que ele age de forma imparcial. Não é? E a grande preocupação, acho que começa quando dá contratação, né? E se tiver litígio, foi você que contratou, então a tendência vai ser por você. Né? E se não houver bom senso, né, não terá, evidentemente, a contratação de empresa, não virá um elemento imparcial. Mas falamos sempre quando há o processo sucessório imposto pela vontade do organizador maior. Mas às vezes acontece ao contrário. Os filhos, né, tentam interditar aquele que está acima. E aí o processo é mais complicado. Existe essa situação. O processo natural é quando o fundador ele toma a iniciativa, ele chama um grupo, ou um profissional, ou um grupo de profissionais, ou dentro da empresa mesmo, ele provoca aquele processo de mudança, em que ele vai tomar a iniciativa de chamar os filhos, chamar a esposa, ou no caso, se for uma fundadora, chamar o marido, e ouvir os sócios, para criar esse ambiente de mudança. Mas, em determinadas situações, essa iniciativa parte dos filhos, em que os filhos percebem que há essa necessidade de mudança e o fundador não toma essa iniciativa. Às vezes não toma por diversas situações, ou uma mera liberalidade dele, que não achar que não é o momento apropriado, ou achar que a família não está preparada para aquele processo de mudança, ou às vezes isso acontece, né, são situações diversas que a gente já viu surgir em todo o país. Aqui em Alagoas tem algumas situações em que o gestor, o fundador, ele já não está em condições de assumir aquele patrimônio familiar. E aí vem um litígio por parte dos herdeiros de quem vai assumir aquele papel e quem vai assumir, inclusive, os cuidados para com o fundador. E isso dá margem também a discussões das mais variadas que são levadas ao judiciário. O desgaste é muito grande e desnecessário. E o que a gente diz para evitar todo esse desgaste é que quanto mais cedo você trouxer, e a pergunta que se faz normalmente, mas qual o melhor momento para se começar um planejamento? E a gente diz assim, o melhor momento é agora. Né? O que vai vir é a imaginação, o que passou são lembranças, mas o que você vai fazer lá no futuro depende das suas ações aqui no presente. Então o momento é o momento atual, independentemente, tem situações em que o fundador tem filho com 2, 3 anos de idade, com 10, 15 anos de idade, e ele já começa esse processo, que é um processo natural, em que ele começa a perceber na própria família, nos seus filhos, quem são aqueles, ou nos filhos do seu sócio, quem são aqueles mais aptos para assumir os futuros cargos da empresa, o perfil daqueles cargos. E até com maior facilidade, porque quando você constrói um patrimônio, você tem margem técnica para testar aqueles seus comandados e aqueles seus que você pode apostar. E vai dando na medida certa, né, experimentando a cada cargo, a cada função, a cada missão. É isso mesmo. E às vezes o fundador ele perde pessoas-chave por não ter isso dentro da empresa definido. Então tem ali diretores que estão há 20, 30 anos, vestiram a camisa da empresa, se dedicaram e de repente vem um filho recém-formado e assume o papel daquele diretor num pressuposto de que ele estaria preparado para assumir aquele papel. E aquilo afasta, aquilo não é bom. E as empresas sofrem, né? A empresa sofre porque a percepção dos colaboradores da empresa não é boa.
Né? Qual o critério que foi escolhido? Né? O fato só de ser filho é referência? Então, outros elementos são levados em consideração. A percepção que os colaboradores, a percepção que os sócios, que o mercado, que os fornecedores têm de uma empresa que é submetida a um planejamento sucessório competente, profissional, é diferente, porque quando você olha para uma empresa e verifica ali não tem sucessor, até para efeito de financiamento, de crédito bancário, isso muda a percepção. Ah, é? Porque o banco, quando ele vai emprestar, ele vai verificar quem é o fundador, qual a idade do fundador, um fator óbvio que tem que ser levado em consideração é a morte. Né? Lidar com a morte é uma dificuldade que às vezes a gente encontra nesses ambientes empresariais, mas tem que ser tratado isso com muita clareza. E a progressão de vida da empresa que é avaliada nesse conjunto? É levado em consideração porque tem situações e de grupos empresariais que você vê o fundador está à frente, já numa idade avançada, mas não há uma estrutura organizacional preparada para a morte daquele fundador. Quando há uma percepção do mercado, dos colaboradores, e quando eu falo mercado, não são só os fornecedores, como eu falei, é o banco, são os futuros os executivos que estão no mercado à procura de emprego. Bom, eu tenho que escolher trabalhar para uma empresa, eu vou trabalhar uma empresa em que ela tem uma probabilidade de se perpetuar de uma segunda para uma terceira geração, eu vou trabalhar para uma empresa que eu sei que daqui a 4, 5 anos não vai ter um sucessor para essa empresa. Então, essa percepção o mercado tem com clareza. Às vezes a gente entra no ambiente empresarial e a gente já passou por situações interessantes, e isso é muito comum, em que o fundador diz, olha, aqui a gente resolve tudo nas reuniões mensais, não temos problema. Mas aí quando a conversa começa a desenrolar, na realidade a percepção que ele tem ali de problema é uma percepção unilateral. Quando ele começa a ouvir os filhos, os diretores, os empregados, a percepção de todos é uma percepção completamente diferente. Então, o cuidado com o planejamento sucessório empresarial, ele significa também você mostrar para o mercado, mostrar para os seus empregados, mostrar para os seus fornecedores que aquela empresa, ela não é uma empresa que nasceu com uma data limite já pré-determinada, com prazo de validade, né? Tem empresas... Ela tem lastro, né? Tem lastro, ela tem a possibilidade de que aqueles filhos que estão se preparando, que estão fazendo pós-graduação, que estão estudando em universidades de ponta, que tiveram uma história dentro da empresa, passaram, né? Tem situações interessantes que a gente faz estudo de casos de empresas de multinacionais, de empresa em que o diretor ele passou lá pelo setor de limpeza da empresa. E não foi nenhum demérito para ele, né? Ele passou, entendeu aquele processo, entendeu os anseios daquele trabalhador, ele foi trabalhar numa gôndola de supermercado, ele foi trabalhar, às vezes, junto com um motorista fazendo entregas. E, às vezes, os próprios trabalhadores não percebem que esse funcionário é uma pessoa colocada ali a título de missão, de experimentação. Recentemente eu colhi um depoimento interessante de um executivo de uma empresa, de uma multinacional brasileira, em que ele conviveu e os colegas dele, né, ele trabalha quase 30 anos na empresa, conviveu durante muitos anos com um filho de um dos grandes acionistas da empresa e não sabia que era filho do acionista. E hoje esse filho do acionista está assumindo o papel de direção. Ou seja, passou ali quase mais de 20 anos trabalhando na empresa sem as pessoas associarem que aquela pessoa era filho de um dos principais acionistas da empresa. Mas a partir da empresa, que se aposta, que se percebe é que é necessário que haja, primeiro, um investimento pessoal, para que haja também um investimento familiar, empresarial e com sustentação, né? Sem dúvida. Quando a gente fala em sucessão empresarial, a primeira ideia que vem é o fundador. Ou seja, o fundador está à frente da empresa, ele criou, ele é o dono da caneta, é ele que vai tomar a decisão, é ele que vai chamar os herdeiros para discutir como é que ele quer a sucessão empresarial, e é normal que isso ocorra. Só que você tem que levar em consideração que quem vai estar sentado naquela cadeira do fundador daqui a 10, 20, 30 anos, ou às vezes um período mais curto, dependendo do tempo de duração da vida daquele fundador, são aquelas pessoas que estão ao redor dele, são os herdeiros, são os executivos daquela empresa. Então, aquelas pessoas de quem ele está cercado são efetivamente as pessoas que logo podem estar no lugar dele. Então, é tratar aquelas pessoas como futuros herdeiros, como futuros diretores que de fato são. E nem sempre é uma possibilidade de sucesso essa sucessão familiar.
não é? Já tivemos casos, estudo de caso aí de sucesso empresarial, mas também de falência total na empresa, o grupo até às vezes se acaba, não é? Eu acho que esse processo, ele primeiro tem que ter bom senso, racionalidade e uma observação muito forte daquele que está comandando, né? Isso mesmo. Do contrário, ele vai ter realmente que encerrar, fechar as portas, isso não é bom, nem para a família, né? Nem para o grande, né? O construtor daquele patrimônio, nem para a sociedade, porque tem uma perda irreparável quando uma empresa se fecha. Miguel, às vezes é interessante que às vezes a solução, por incrível que pareça, é até a venda. Mas até para a venda da empresa, ou seja, para você transferir os seus direitos como acionista ou como sócio cotista, dependendo se o modelo for uma sociedade anônima ou uma sociedade limitada, às vezes a solução é efetivamente a venda, mas até para uma venda no mercado, você tem que saber o momento adequado. Porque quando o fundador morre sem deixar herdeiros, a venda, às vezes, ela deixa de ser a venda de um império, a venda de um conglomerado de empresas para ser uma venda de imbróglio jurídico. E de patrimônio, de um imbróglio jurídico criado. Então você deixa de vender um negócio onde tem trabalhadores contratados, onde tem clientela, que é o que a gente chama do fundo de comércio, a uma marca. Isso tem um valor agregado muito forte, às vezes muito mais do que o patrimônio. A empresa tem um patrimônio, tem bens móveis, imóveis, tem a marca, tem tudo, mas morre o fundador e junto com ele morre aquele negócio. Então, a preparação para saber o momento adequado da venda também faz parte de um planejamento. Nós já nos deparamos com situação de empresas com 80 anos, né, no mercado, em que você reunia todos os sócios, reunia os herdeiros, e ali naquela família não havia ninguém interessado em continuar com aquele negócio. A família avaliou que a melhor alternativa para aquele negócio era, naquele momento, que aquele negócio tinha um determinado valor agregado, ele ser vendido para alguém que desse continuidade e o retorno, o rendimento daquela venda ser utilizado pelos herdeiros para os fins que eles estabeleceram. Então, aplicado em outras empresas. De outra forma, ações, ou às vezes é um médico que quer fazer uma pós-graduação, é um engenheiro que quer montar uma construtora, e você está ali com um negócio... Mudar de ramo. Mudar de ramo. Então, o momento de mudar de ramo também pode ser um momento verificado no planejamento. O que a gente normalmente provoca nesses encontros, né? Já promovemos alguns eventos, palestras nesse sentido, é no sentido de dizer, mesmo que o seu negócio tenha um fim determinado, mesmo que você tenha uma data aprazada para finalizar com a sua empresa, ou que você não queira passar para os seus herdeiros ou queira, mas tem que iniciar o planejamento, porque é desse planejamento que você vai ter uma visibilidade a partir do olhar de outros profissionais que vão ser colocados ali para auxiliar o fundador da empresa. Obrigado pela entrevista. Nada. Conversamos com o Jairo Melo, advogado especialista em direito empresarial.